Capítulo 3. Força para romper barreiras. Tu me cingiste de força para a peleja, esmagaste debaixo de mim os meus agressores. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 40. Afiado é seguro e sem fio é perigoso. Parei junto ao cortador de frios no supermercado local, observando aquela frase. Estava colocada num lugar bastante visível, logo acima do cortador de carne. Enquanto o atendente fatiava peru defumado e o queijo, ponderei sobre o significado daquela frase. Facas afiadas me pareciam muito mais perigosas que as cegas. Mas, quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu compreendia que deveria mudar minha mente. Ser afiado é ser seguro. Ser cego e sem fio é perigoso. Afiado é seguro. Subtítulo: isto é o que a palavra de Deus diz sobre o que é estar afiado. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a habilidade trará o sucesso. Eclesiastes, capítulo 10, verso 10. Muito tempo e energia são desperdiçados ao fazermos orações por várias circunstâncias quando nosso machado espiritual está cego. O dicionário Webster define cegueira, cego, sem fio, como ausência de sensibilidade, falta de sentimento ou percepção. O dicionário também dá este sinônimo. A palavra cegueira é especificamente aplicada ao ponto ou lâmina que perdeu a sua afiação prévia, faca cega, e geralmente se refere à falta de perspicácia, sabor, espírito, intensidade, etc. Um jardineiro nunca espera estar no meio do processo de poda das plantas para afiar a lâmina da tesoura. Antes de começar a sua tarefa, a lâmina precisa estar afiada ou então ele irá desperdiçar muito mais tempo e energia para que a sua tarefa seja realizada. Da mesma forma, os intercessores devem se manter afiados. Uma mente que não tenha sido renovada ou em um espírito que tenha perdido sua sensibilidade podem impedir a pessoa de ter uma percepção afiada durante os momentos de oração. Certa vez, ouvi a história de alguém que abordou um homem enquanto ele estava cortando uma árvore. Ele já estava realizando sua tarefa há mais de 5 horas e parecia muito cansado pelo trabalho. Quando lhe perguntaram por que ele não havia parado para afiar o machado, ele respondeu que não tinha tempo, estava muito ocupado serrando. Muitas vezes, nós nos comportamos da mesma forma. Trabalhamos duro numa tarefa, mas se tivéssemos dedicado tempo para nos afiarmos a nós mesmos, poderíamos ver o trabalho realizado num menor período de tempo e com menos esforço. Afiar o nosso machado espiritual implica termos sensibilidade em nosso espírito, e é assim que teremos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender o que o Espírito de Deus está dizendo. Sensibilidade espiritual é parte vital para uma intercessão eficaz. Jesus falou sobre os ouvidos que escutavam e olhos que viam quando estava ensinando seus discípulos sobre o reino dos céus. E nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Mateus 13, versículos 14 ao 17. Sintonia espiritual
estreita. Subtítulo: Hoje o Senhor nos tem revelado muitas coisas que os antigos profetas desejaram ver. Isaías viu pessoas que se recusaram a ouvir e ver o que Deus desejava lhes revelar. Porque se recusaram a ouvir, seus corações se tornaram duros, seus ouvidos surdos para ouvir e seus olhos cegos para ver. Os religiosos do tempo de Jesus sofreram do mesmo mal, mas ele também falou de pessoas que tinham capacidade de ver, ouvir e compreender o que o Senhor lhes dizia. Estas pessoas são afiadas como um machado novo. Os intercessores precisam estar nesta categoria de afiação. Há alguns anos, brincávamos de um jogo no qual era formado um círculo com várias pessoas. A primeira deveria sussurrar uma frase àquela sentada à sua esquerda. Esta, então, deveria repetir o que ouviu da pessoa sentada à sua esquerda. E isso continuava até que a última pessoa do círculo ouvisse a frase. Então ela diria a todo o grupo o que tinha ouvido. O resultado era uma grande gargalhada. Cada pessoa ouviu algo diferente à medida que a frase era dita de ouvido em ouvido. Era incrível como a frase alterava à medida que era passada da primeira à última pessoa. Os ouvidos simplesmente não conseguiam ouvir corretamente tudo o que era dito. É possível que o mesmo aconteça com nossos ouvidos espirituais? Estar afiado nos ouvidos espirituais requer prática e perseverança. Às vezes me refiro ao desenvolvimento de um espírito afiado como sintonia fina, estreita. Você se lembra dos primórdios da rádio e da TV muito antes da moderna tecnologia digital? Às vezes o rádio emitia um som chamado estática. Sempre que alguém mexia no rádio e ele não estava sintonizado corretamente numa frequência, ouvia-se um ruído horrível. Abaixe o volume, as pessoas gritavam. A música ou as palavras ditas eram irritantes aos ouvidos das pessoas. Por quê? O rádio não estava bem sintonizado, sintonia fina, na frequência correta. O Senhor criou um modo que seu povo pudesse ter uma sintonia fina de seu espírito com o dele. O escritor de Hebreus se refere a isso quando alerta sobre o perigo da preguiça espiritual. A este respeito temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação porque vos tornaste tardio em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, versículos 11 ao 14. Mas então, como poderemos praticar e ter nosso sentido espiritual afinado? Fazemos ginástica espiritual? Quais os músculos espirituais devem ser trabalhados? O alongamento faz parte deste treinamento? Quais são as coisas que deixam minha sensibilidade espiritual cega? Devo ter roupas especiais para esse exercício? Afiado pela sabedoria. Subtítulo: A sabedoria nos mostra como afiar o nosso machado e como impor limites a nós mesmos para atravessarmos obstáculos que impedem o rompimento de barreira na intercessão. A sabedoria do Senhor trará vitória e paz. Um dia alguém disse: em época de sabedoria há paz, mas na falta de conhecimento e compreensão virá a guerra. Um coração purificado. Subtítulo: Então, como eu poderia ganhar sabedoria e afiar meu sentido espiritual? A primeira coisa é permitir a limpeza em minha vida e em meu coração. Tal purificação é um processo para toda a vida.
Apesar de sermos purificados do pecado de rejeitar a Jesus no momento em que nascemos de novo, é preciso haver uma purificação diária da sujeira que se instala em nós durante a jornada de vida. É neste ponto que muitas vezes nós nos tornamos resistentes ao comando do Senhor, especialmente se permitirmos viver com os nossos ressentimentos, ofensas, faltas de perdão e etc. Às vezes nos prendemos a esse tipo de atitude e sentimento, em vez de permitir que o Espírito Santo traga a purificação para a nossa vida. A mãe de Dali me contou a história de tentativa de fazê-lo tomar banho quando ainda era pequeno. Todos os dias, na hora do banho, ele tentava dissuadi-la, dizendo: "Mas eu tomei banho ontem." Ela a relembrava. Mesmo assim, ela, é claro, não deixava de insistir nos banhos diários. "Enquanto você viver nesta casa, você tomará banho todos os dias," ela dizia. Adivinhe quem venceu? A mãe, é evidente. Adivinhe quem vai vencer quando nós insistirmos em dizer que já estamos suficientemente purificados? O Senhor, pelo poder do Espírito Santo, é claro, e é por causa do seu imenso amor que Ele nunca desiste de nós. No livro de Josué, o Senhor não permitiu que Israel levasse o despojo que ele havia dito que não fosse tocado. Em Josué 7, toda a nação de Israel estava impedida de prosseguir por causa do pecado no meio deles. Essa situação foi o primeiro exemplo de desobediência na terra prometida. Apesar de apenas um homem ter cometido o pecado, toda a nação de Israel estava sofrendo com a consequência do pecado. A derrota de Israel na terra de Ai não foi uma falha nas promessas do Senhor. Ela foi consequência da desobediência de um homem. Esse é o conceito difícil de entendermos em nosso individualismo. Mas a palavra de Deus é muito clara ao dizer que, embora haja uma responsabilidade individual pelo pecado, há também responsabilidades e consequências coletivas. A purificação deveria ser feita antes, para que os inimigos fossem derrotados. O Senhor disse a Josué: "Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. Não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas." Josué 7, versículo 13. Existem momentos em que precisamos de purificação individual e outros em que necessitamos de uma purificação coletiva antes de alcançarmos a vitória. Libertação do medo. Subtítulo: a próxima área onde podemos afiar nossos sentidos envolve libertação, ser livre do medo. O medo tentará nos parar enquanto avançamos em direção ao inimigo. O medo vai nos impedir de usar as armas espirituais que estão disponíveis a nós cristãos. Arthur Mateus cita Robert Jackson quando ele diz: "No campo de batalha, o verdadeiro inimigo é o medo, e não a baioneta e a bala." Uma das minhas amigas estava ministrando numa igreja 2 anos após o falecimento da esposa do pastor. As aparências indicavam que a igreja havia experimentado cura e restauração. A oração e a adoração havia chegado a um ponto em que os membros sabiam que estavam preparados para romper barreiras. Havia contentamento no ar. Contudo, minha amiga Bárbara Yoder sentia que alguma coisa os impedia de romper a barreira. Após orar pela situação, ela sentiu a direção do Senhor. Ela precisava da sabedoria do Senhor para confrontar aquela circunstância. Mas, e se ela estivesse errada? E se as pessoas não estivessem realmente prontas para lidar com a questão e as coisas se tornassem ainda piores? Essas são perguntas que impedem as pessoas de enfrentar o inimigo. Bárbara teve
teve de dar um passo de fé, confiando que o Senhor lhe havia revelado a tática do inimigo e dado a estratégia para que a igreja pudesse romper a barreira. Bárbara falou à igreja naquela noite tudo o que sentia em seu espírito. A igreja havia alcançado o ponto de romper barreiras várias vezes no passado. De fato, eles estavam a ponto de um rompimento gigantesco quando a esposa do pastor faleceu. Ela era jovem e muito amada por toda a congregação, mas havia partido. Agora eles estavam prontos para romper novas barreiras. O que aconteceria se novamente algo doloroso acontecesse? Valeria a pena? Um medo estava escondido por trás dos rostos felizes. Apenas o Espírito do Senhor poderia revelar o inimigo que estava oculto. As pessoas tinham a motivação correta e foram detidas no momento anterior ao rompimento da barreira. Após Bárbara ter contado a situação, houve a revelação de que um manto de tristeza, o qual eles ainda não haviam percebido, os cobria. Tal tristeza estava mantendo o espírito deles em cativeiro. Uma onda de libertação veio sobre as pessoas enquanto se prostravam sobre as suas faces. Eles confessaram o medo de se moverem para outro nível de sucesso. O Senhor liberou seu amor curador e trouxe restauração. Desde aquela época, a igreja tem experimentado uma vitória atrás da outra. O Senhor também deu ao pastor uma nova esposa, que é amada e admirada por toda a congregação. O Senhor tem criado um caminho para sermos libertos de nossos temores. Quando meditamos na sua palavra e resistimos às mentiras do inimigo, experimentamos a libertação do medo. A nossa confiança deve estar depositada nele e não nas circunstâncias. O temor do homem virá a ser laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, verso 25. O medo me segurou durante quase toda a minha vida. Eu me lembro de ir ao acampamento de verão quando criança e de ter medo de altura. Certa vez, houve uma escalada para os jovens que acampavam até uma torre na floresta. Após subir 4 ou 5 passos em direção à torre, com cuidado, voltei. O medo de altura parecia me seguir onde quer que eu fosse. O Senhor tem criado um caminho para sermos libertos de nossos temores, mas nossa confiança deve ser depositada nele e não nas circunstâncias. Frase-chave. O medo não desapareceu depois que me tornei adulta. Certo verão, Dali, nossos filhos e eu concordamos em ajudar na mudança de uma família de missionários para o México. Conseguimos um trailer para colocarmos atrás do carro e seguir do Texas a Guadalajara, no México. Como o trailer não foi bem construído, tudo balançava se ultrapassássemos a velocidade de 60 km por hora. Grande parte da viagem pelo México seria feita em montanhas muito altas, penhascos, estradas estreitas e sem acostamento. Só de pensar na viagem, eu já sentia medo. Após vários dias nessa jornada, com meu estômago já enjoado e as juntas doloridas em virtude da combinação do nervosismo e de muitas horas em oração, chegamos a um lugar bem alto, chamado Montanhas Zacatecas. Durante toda a noite rolei na cama com receio do próximo dia. A única coisa que eu podia fazer era orar. E como eu orei! Quando saímos do estacionamento do hotel na manhã seguinte, peguei minha Bíblia e abri os Salmos 91. Comecei a ler em voz alta: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Salmos 91, versículos 1 e 2. Lágrimas rolaram-se pela face. A minha voz parecia sumir quando coloquei a Bíblia no assento do carro. Senhor, se Tu não me libertares deste medo, eu orava silenciosamente,
eu não sei o que vou fazer. Orei, meditei na tua palavra. Enfim, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Apenas o Senhor pode me libertar. Coloco agora minha confiança em ti. Tão logo fechei os olhos e me recostei no assento, senti como se tivesse caído nos braços de Jesus Cristo. Ele se tornou o meu refúgio e a minha fortaleza no meio de todo o medo que eu estava vivendo em relação àquela situação. Após cerca de 15 minutos sentindo o cuidado e o afago do Senhor, percebi que algo havia se quebrado dentro de mim e desaparecido. Imediatamente eu me sentei corretamente no banco do carro e olhei pela janela. Por entre as montanhas havia cachoeiras que desciam pelas encostas. Elas eram magníficas. E as montanhas, que majestosas, que esplendor! O Criador fez estas coisas tão gloriosas para que seu povo se deleitasse. O medo havia me privado da possibilidade de ver a maravilha da criação do Senhor. Aquilo que havia trazido terror ao meu coração até alguns minutos atrás, se tornara em regozijo e agradecimento. Eu estava liberta do medo pela primeira vez na minha vida. E toda vez que entro em um avião ou em um elevador panorâmico, lembro-me de que foi a misericórdia do Senhor que me livrou do medo de altura. Hoje, sem nenhum medo, eu posso me deleitar fazendo caminhadas de oração em montanhas e participar de campanhas de oração por cidade e nações. O Senhor é fiel. O medo nos impede de estarmos afiados no espírito. O medo é um inimigo que suga a força do cristão para a batalha. Firmeza na fé. Subtítulo: outra maneira de afiar nosso sentido espiritual é desenvolver uma vida de firmeza na fé. Fé simplesmente significa estar persuadido ou acreditando. Tudo aquilo que fazemos no reino de Deus precisa ser feito em fé. Quando nascemos de novo, é a fé no trabalho realizado por Cristo na cruz que nos assegura a salvação. Precisamos ser persuadidos na compreensão de que quando oramos, Deus vai nos responder. A incredulidade nos impedirá de ouvir e obedecer a Deus quando estamos intercedendo. Assim, a oração se torna apenas um ritual religioso, sem poder para receber as respostas que vêm do céu. A fé é um ingrediente necessário para o ministério sobrenatural. O homem que confia deita-se no barco, mas o homem de fé comandará a tempestade, ventos e montanhas da vida. Vestido para o sucesso. Subtítulo: depois que permitimos que o Senhor nos purifique de todas as coisas que podem corromper nossa vida e nosso coração, depois de resistirmos a toda e qualquer forma de medo e nos firmarmos na fé para a intercessão, precisamos dar mais um passo. Precisamos dar roupa apropriada. A vestimenta precisa ser ajustada para cada um de nós. Uma roupa feita para uma pessoa não pode ser destinada para outra. Sempre vemos pessoas que nos parecem poderosas na intercessão e obtêm resposta às suas orações. Tentamos orar da mesma maneira que elas oram, mas para nós parece que não funciona. Por quê? O Senhor pode ter feito diferentes pessoas para diferentes tarefas. Talvez você não tenha sido chamado para a mesma tarefa que outros. Isso não significa que a sua missão é menos importante, mas é apenas diferente. Use o manto que lhe foi destinado. Faça o trabalho que Deus separou para você e obterá na batalha. Ainda jovem, Davi compreendeu esse princípio. Então Saul vestiu a Davi com sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar estas, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. 1 Samuel capítulo 17, versículos 38 e 39.
Cada intercessor está numa diferente fase ou tempo em sua vida espiritual, com diferentes graus de maturidade espiritual. Cada um é valioso no reino, cada um ele deu uma tarefa para ser cumprida. Não permita que a intimidação ou a comparação impeça você de assumir a sua posição no exército do Senhor. Davi não podia usar a armadura de Saul, não era apropriada para ele. Assim ele atirou e usou a sua própria vestimenta. Mesmo sendo apenas um jovem rapaz, ele estava capacitado para derrotar o gigante Golias, o qual havia imposto medo ao coração do mais treinado exército do rei Saul. Um machado afiado para a batalha. Subtítulo: Tão longe deixemos que o Senhor afie nosso machado espiritual, ganharemos percepção e força para a batalha. Isso permitirá que os nossos ouvidos estejam sintonizados com a voz do Senhor, que vejamos onde o inimigo está e que saibamos onde devemos concentrar as nossas orações. A força espiritual liberará nossos corações para sermos obedientes ao Senhor. Com menos esforço na batalha, um rompimento cada vez mais frequente de barreiras vai ocorrer. Afie o machado e veja as vitórias que você obterá com suas intercessões. Questões para reflexão. Subtítulo: Primeiro, você já ficou cansado após um longo período de intercessão, desencorajado, desanimado? Segundo, o que você fez em relação a isso? Terceiro, descreva um período em sua vida no qual o Senhor lhe convenceu de sua condição de cegueira espiritual. Quarto, o que você fez para alterar essa cegueira ou falta de sintonia com Deus? Quinto, você tem tomado diariamente o seu banho espiritual? Existe alguma área de medo que ainda perturba você? Você já experimentou a libertação de seus medos? Sexto, você já tentou usar a armadura ou o manto de outra pessoa? O que aconteceu? E sétimo, quais são os perigos de um intercessor quando ele se torna cego ou fora de sintonia espiritual? Amém. Receive my authority.